partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditar acerca da palavra de Deus, sabendo que Deus tem ouvido a nossa oração, Deus tem estado conosco, Jesus Cristo tem mediado a nossa oração, intercedido por nós no santuário celestial, e o Espírito Santo tem nos conduzido a cada dia, nos concedendo sabedoria, discernimento, para que em Cristo Jesus, pela palavra de Deus, nós sejamos mais que vencedores. Então, que Deus continue abençoando a você de uma maneira muito especial, a cada família que você representa, que todos sejam agraciados pelo toque das mãos de Deus, pela presença de Deus no seu lar, na sua mente, no seu coração, que Deus continue conduzindo a sua vida. Nos últimos 10 dias, nós estamos num programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, conhecido como os 10 dias de oração, com um tema geral, que é o tema anual, Primeiro Deus, seguindo a palavra de Jesus, onde ele nos exorta para que busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós colocamos em primeiro lugar Deus em tudo nas nossas vidas, nas nossas decisões, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, certamente nós teremos menores adversidades em face às questões diárias deste mundo. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que poderíamos ter bom ânimo, porque assim como ele venceu o mundo, nós também, colocando Deus em primeiro lugar, venceremos a cada dia em nome de Jesus, guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus. O tema desse ano dos 10 dias de oração é chamado a oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. As mensagens angélicas é baseada no texto de Apocalipse capítulo 14, e quando nós falamos de reavivamento da igreja, nós temos que ter em mente de que igreja é formada, como Jesus mesmo apresenta, por adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. A igreja de Jesus Cristo, ela é muito maior do que uma expressão religiosa, do que um vínculo denominacional. É por isso que nós falamos com muito amor e com muita sinceridade que este programa é aberto a todas as pessoas de todas as religiões, de todas as denominações, porque
a igreja de Cristo é formada por adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade e estão em todos os lugares, estão em todas as expressões religiosas, estão em todos os vínculos denominacionais. Mas dentro desta expressão dos adoradores que necessitam de reavivamento espiritual, que quando nós falamos a respeito de reavivamento da Igreja de Cristo, o reavivamento da Igreja de Cristo não é o reavivamento de uma denominação, de uma expressão religiosa específica, mas é o reavivamento dos verdadeiros adoradores. Como está a sua relação pessoal com Deus? Como está a sua comunhão pessoal com Deus? A sua busca pela palavra de Deus, que é a Bíblia, única regra de fé e prática para todo cristão. Então, como está a sua relação com Deus através da palavra de Deus, a Bíblia revelada a você e a mim todos os dias? O texto de Apocalipse, capítulo 14, ele começa no versículo 6, falando a respeito das mensagens angélicas. São 3 anjos que trazem mensagens, e o primeiro anjo, ele começa falando assim no versículo 6. O texto diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Esta é a voz do primeiro anjo. O segundo anjo, na sequência do versículo 8, ele diz: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então, o terceiro anjo, ele faz uma exortação muito forte, e durante esses 10 dias de oração, nós passamos por todos esses temas das mensagens angélicas. Se você perdeu e quer acompanhar cada um desses temas, você pode entrar no Facebook Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, no YouTube, no canal do YouTube, Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, e ali no canal do YouTube tem cada dia destacados 10 dias de oração completos, com cada mensagem, detalhando cada ponto específico desse que foi tratado durante esses 10 dias. A terceira voz do anjo, que vai do versículo 9 de Apocalipse 14, ele diz assim: Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, a conclusão da terceira voz angélica começa a falar do nosso tema de conclusão desses 10 dias de oração, que o tema é o remanescente e a oração. Quem é o remanescente? O que é um remanescente? O remanescente é exatamente o que o versículo 12 de Apocalipse 14 está falando. Quem é um remanescente? O que é um remanescente? O remanescente
é aquele que mantém na sua perseverança, guardando os seus princípios, os seus valores, a sua ética, a sua comunhão com Deus, dentro daquilo que Deus mesmo pede, dentro daquilo que Ele ensina e dentro daquilo que Ele orienta. É por isso que o versículo 12, ele fala, aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os santos são todos os adoradores de Deus que o adoram em espírito e em verdade. Se você é um adorador de Deus, se você está buscando conhecer a Deus em espírito, pelo Espírito Santo e em verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus, se você persevera para guardar os princípios e os valores éticos e morais do reino de Deus, então você faz parte da classificação dos santos. A expressão santos quer dizer separado. Separado do que o mundo oferece, separado do pecado, separado das coisas ruins e degradantes que são oferecidas pelo mundo, mesmo que pareçam prazerosas, como o sexo ilícito, como as drogas, como as bebidas alcoólicas. Por mais prazeroso que isso possa parecer, certamente vai trazer um prejuízo, porque não é aprovado por Deus nem orientado pelo Espírito Santo. Então, os santos são aqueles que se afastam de tudo aquilo que desagrada a Deus. E aqui Apocalipse 14, 12 fala, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Estes são o que nós chamamos na teologia de remanescentes. Remanescentes por quê? Porque apesar do mundo oferecer algo diferente, apesar do mundo mudar de princípios, de valores, de conceitos, de forma, hoje, por exemplo, nós temos novas orientações sexuais, nós temos novas orientações de formação de família, mas aqueles que perseveram nos mandamentos e na palavra de Deus e como cristão mantém a sua ética do reino de Deus ativa, perseverando em nome de Jesus, não vai aceitar esse tipo de apresentação do mundo. Ele, é claro que ele não vai agredir, ele não vai combater diretamente, porque a Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas para si ele não vai aceitar e ele não vai compactuar com esses novos modelos apresentados pelo mundo, que são contrários à vontade de Deus, são contrários à orientação de Deus. E para permanecer firme na sua fé, nos seus princípios e nos seus valores, ele precisa perseverar. E este que persevera é chamado de remanescente, o remanescente fiel. E ele vai manter a sua perseverança e a sua comunhão através da oração. Então é isso que o versículo 12 de Apocalipse 14 fala. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você vai ter um bom resultado disso? É claro que você vai ter. Olha o versículo 13, onde ele vai concluir aqueles que perseveram, né, e guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha qual vai ser a resposta de tudo isso, qual vai ser a recompensa de tudo isso. O versículo 13. Então ouvi do céu dizendo, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados, felizes são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As obras humanas não geram salvação, mas elas são reconhecidas por Deus e nós seremos recompensados pela nossa perseverança, pela manutenção da nossa fé, por guardar os mandamentos, por manter a fé em Jesus, por preservar
os princípios e valores do reino de Deus como remanescentes mesmo no mundo adverso que nós estamos vivendo. E é desta maneira que a Bíblia nos apresenta que nós, como filhos de Deus, devemos conduzir a nossa vida cristã. Quando nós falamos de reavivamento de igreja, e agora, neste último dia dos 10 dias de oração, nós estamos enfatizando esta última mensagem angélica, que é a necessidade de integridade com a palavra de Deus, fidelidade com a palavra de Deus na sua experiência de fé, na sua experiência de vida. Não basta você conhecer a palavra de Deus, você tem que colocá-la em prática. Você tem que praticar aquilo que você aprendeu, fazendo o melhor possível. Você não vai ser perfeito, mas você está oferecendo o seu melhor a Deus. Deus não espera que você seja perfeito. Deus espera que você ofereça o seu melhor. Aqui no nosso guias de estudos para esse dia, né, que nos remete à Bíblia, ele fala a respeito de Apocalipse 14:12, que nós explicamos aqui, mas também apresenta outros textos, como, por exemplo, Apocalipse 12:17, onde o texto fala assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Observem o que está falando aqui. O dragão ficou irado com a mulher. João, ele escreve de uma expressão simbólica. O dragão aqui, a própria Bíblia expressa que o dragão é a representação de Satanás, o adversário de Deus. Então, o adversário de Deus, Satanás, ele fica irado, né, contra aquelas pessoas, contra aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Porque a expressão da mulher aqui, a mulher no texto de Apocalipse, representa a igreja de Cristo, que é formada pelos adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, o dragão, ele fica irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus a seu favor. Satanás não fica contente com isso. Ele fica incomodado com essa situação. Mas nós temos que lembrar do texto de 1 João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, o dragão, Satanás, o maligno, pode ficar irado contra você? Pode e fica. Mas ele não pode te atingir, porque Jesus está guardando a sua vida. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então mantenha a sua convicção, a sua fé, a sua esperança. O texto de Isaías 44:8, ele diz assim: não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês há muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Jesus Cristo é a sua rocha. É apresentado na Bíblia como a pedra angular. A pedra angular é aquela que era referência para toda uma construção sólida. Jesus Cristo é o nosso parâmetro, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, para mostrar como nós devemos ser dentro da nossa humanidade, suportando as adversidades e vencendo o mal como ele venceu. E nós, através dele, também venceremos. O texto de Isaías, capítulo 60, versículo 1, onde Deus fala assim: levanta-te, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você.
Por que que o maligno não nos toca? Ele pode ficar irado, porque você guarda a sua ética, o seu compromisso cristão, né, a sua postura de vínculo, de comunhão com Deus, você guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, mas o que acontece dentro desta perspectiva é que Deus está falando: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Deus está contigo, te protegendo, te guardando de todos os males. Também nós temos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, onde diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, então podemos ter paz com Deus pelo sangue que Cristo derramou na cruz, que mediante a nossa confissão, arrependimento e conversão nos purifica de todo o pecado. Então nós temos essa confiança. Se você acha que você não compreende bem a Bíblia, que você tem dificuldades, né, com a relação de comunhão com Deus, assim como o profeta Jeremias tinha essa dificuldade de compreensão e falou para Deus, Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu não passo de uma criança, eu não compreendo muito bem as coisas. E olha que Deus fala para Jeremias em Jeremias capítulo 1, versículo 7. Deus ele fala assim: mas o Senhor me disse, não diga que não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. É o Senhor quem nos dá a palavra, é Ele que conduz, é Ele que dirige, é Ele que abre as portas, é Ele que nos dá o privilégio de representá-lo, né, de oferecer a boa palavra. E a conclusão está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, onde o texto diz: pelo contrário, e aqui vem o reavivamento do remanescente, daquele que persevera na fé. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Quando alguém perguntar para você como é que você consegue perseverar, consegue manter a sua fé, consegue manter a sua esperança, a sua resposta deve ser: porque eu me santifico em Cristo e tenho o Senhor no meu coração pelo Espírito Santo. Deixe Deus te fortalecer. Coloque-se diante de Deus em oração. Nós vamos ouvir um hino, uma canção, e deixe o Senhor falar com você através dessa canção. Deixe o Espírito Santo falar a sua mente, o seu coração. Muitos
Mesmo em meio a tanta dor, ainda existe a paz, crendo no nome do Senhor, o doce nome de Jesus. Deus a todos, Ele traz a eterna paz, Ele é a eterna luz, há poder no nome de Jesus. Em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Teu nome será louvado para sempre. Criador, Redentor e em teu nome, Jesus, a esperança em teu nome, Jesus. Temos força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus, pois tu és o Senhor. Que o nome de Jesus te fortaleça todos os dias. Que em nome de Jesus você vença as suas adversidades e que em nome de Jesus você persevere nos mandamentos de Deus, na fé em Jesus. Que em nome de Jesus você seja mais que vencedor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de conhecer o Teu nome, de colocar nossas vidas em Tuas mãos e ser guiados pelo Teu Espírito Santo. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã que nos acompanha, cada família por eles representado. Que o Senhor os fortaleça, conceda da Tua paz e se faça presente na vida deles, concedendo aquilo que lhes é necessário, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.